quem está chegando. A gente vai começar aqui a reunião com o Rodrigo. E a gente já vai começar mesmo, né? Já deu o tempo que geralmente a gente aguarda. E não sei se tem alguém que está pela primeira vez participando do grupo hoje. Qualquer coisa, você se identifica aí no chat. E depois a gente vai se conhecendo. E é isso. Nós somos o Núcleo de Ciências Naturais. Hoje, tem a Luana Silva, é a primeira vez que ela está participando. Seja bem-vinda, Luana. Depois, quando a gente tiver um momento para conversar, a gente pode também conhecer aí quem está chegando. E hoje a Clélia também está pela primeira vez. Bem-vinda. Hoje a nossa reunião, o tema é Fósseis, Dinossauros e a Bíblia. E quem vai apresentar para a gente vai ser o Rodrigo. O Rodrigo faz parte lá do grupo, é nosso amigo. Mas o Rodrigo já também tem produzido outros materiais nessa área aí, para quem quiser acessar, né? Ele está numa live lá no nosso canal sobre criacionismo da Terra Antiga. Participou aí do BTcast essa semana, que foi sobre dinossauros também. Então, quem quiser assistir já dá para complementar o assunto. E tem outras coisas, né, que depois ele pode falar aí, né, onde ele tem atuado nessa parte de dinossauros, paleontologia. E acho que ele vai apresentar bastante coisa aqui pra gente hoje. Então é isso, sejam todos bem-vindos. E vamos fazer oração, né, pra gente começar. O nosso núcleo é quinzenal, funciona aos sábados, às 16 horas. Está funcionando também o grupo de física, dia de quinta-feira, também quinzenal. Todas essas reuniões a gente posta lá no Instagram para quem quiser acompanhar. Então já vou orar e o Rodrigo já pode tomar a frente aí, tá, Rodrigo? Senhor Deus e Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por mais essa reunião do grupo hoje. E queremos te pedir que o Senhor abençoe, que o Senhor esteja conosco, que a gente venha aprender, compartilhar conhecimento e venha usar o nosso intelecto para a tua glória, Senhor. E abençoa o nosso grupo, que seja tudo muito proveitoso e tudo para a tua honra e para a tua glória, é que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, pessoal, boa tarde, tudo bem? Conforme a Pamela apresentou, né? Meu nome é Rodrigo, eu trabalho com paleontologia, com divulgação científica. Eu não sou formado na área, graduado na área, sou formado em ciência da computação. Eu trabalho também com desenho animado, design gráfico, enfim, mas eu também atuo na parte de divulgação científica, especialmente a parte de paleontologia. Eu tenho um grupo chamado Grupo Paleontos, que é um grupo de divulgação científica que fazia, antes da pandemia, exposições em escolas. Basicamente, a gente tem um museu itinerante que a gente leva para escolas, eventos e tudo mais, nos palestras também, geralmente focado em história natural, esse assunto. E eu também sou autor de um desenho animado chamado Meses do Zoado, que é um desenho de humor com dinossauros que tem aí no YouTube, tá com 60 mil inscritos, se quiser dar uma olhadinha lá, né? Então, é isso aí. Então, vamos falar aqui sobre o tema fósseis, dinossauros e Bíblia. Ah, claro, eu sou evangélico, sou da Igreja Brasil para Cristo, de São Bernardo do Campo, né? E já tem mais de 10 anos que eu estudo esse tema também, criação e evolução, que é um tema que eu particularmente também gosto demais. Quando acabar a pandemia, a gente pretende fazer uma exposição no Paleontos focada nesse tema. Então, essa observação. Mas vamos lá, então vamos ao que interessa. O tema de hoje é fósseis, dinossauros e Bíblia, né? Então, vamos iniciar com uma introdução. Primeiramente, lá no grupo do WhatsApp, do Núcleo de Ciências Naturais da BC2, você lançou uma perguntinha lá, né? Qual desses animais é um dinossauro? Alternativa A, mosasauro. Alternativa B, pteranodonte. Alternativa C, crocodilo. Alternativa D, dragão de Komodo. E alternativa E, beija-flor. Tá? Então tem essas alternativas. Aí me pergunta, qual desses animais aí é um dinossauro? A maioria das pessoas vai responder, um leigo vai responder, o crocodilo. Ah, é o dragão de Komodo, que é aquele lagarto com quase 3 metros que habita a ilha Komodo, né? É o mosasauro, que é um réptil aquático. Ó, o sauro no final, né? Alguma coisa de dinossauro, assim. E beija-flor, como que o beija-flor vai ser um dinossauro? Mas na verdade é que o beija-flor é um dinossauro. E como assim que o beija-flor é um dinossauro? Caramba, meu, que isso? É um dinossauro em miniatura? Né? Eu fui enganado a vida toda, fui tapeado, como assim? Calma, galera, eu vou explicar
Aqui na introdução a gente já vai explicar já por que o beija-flor é um dinossauro. Vamos ter um trecho aqui. E antes da gente começar também, quero já comentar a estrutura aqui da nossa apresentação. Primeiramente, eu vou explicar o que é um fóssil, como se forma um fóssil, o que é um dinossauro, né? A gente vai explicar aí por que o beija-flor é um dinossauro. Aí, essa vai ser apenas a introdução. Porque depois de fazer uma análise ao longo da interpretação na interpretação dos fósseis, ao longo da história, e ao longo da teologia também, da história da teologia. Como é que a teologia lida com os fósseis, né? E vou mostrar algumas interpretações que começaram a aparecer. Eu já mostrei aqui elas em ordem cronológica, basicamente, para vocês saberem mais ou menos quais que vieram antes, quais que vieram depois, sobre os fósseis especificamente. Vamos colocar aí algumas à prova, ver se os dados assim da paleontologia aprovam ou desaprovam essas, e vamos ver também qual é a mais coerente, qual é a interpretação mais coerente, mais concisa que a gente pode ter com relação ao registro fóssil. Lembrando que nós revisitamos todas as posições. Mas aqui a gente vai mostrar qual delas é mais lógica, levando em conta o que a gente sabe do estudo da paleontologia hoje em dia. E também vamos comentar também um pouquinho sobre fake news e dinossauro. Assim, vocês vão saber isso aí. Vamos lá, então. Primeiramente, o que é um fóssil? Eu lembro que, quando era criança, teve um trabalho de história e a professora não explicou direito o que era um fóssil, né? O fóssil tem os ossos que são encontrados aí e pediu para cada aluno trazer uma lição de casa, cada aluno trazer uma foto de um fóssil, uma imagem, pegou de uma revista e trazer na escola. Eu não sabia o que era um fóssil e o que eu fiz? Eu peguei uma foto de um esqueleto humano, de um esqueleto humano, e levei lá para a professora. Levei uma carcada, porque não tem nada a ver, ossos não são apenas fósseis. E aí foi descobrir que, na verdade, fóssil são restos ou vestígios de animais ou seres vivos que viveram há muito tempo, há milhares e milhões de anos, e esses registros ficaram gravados em rocha. Os fósseis são verdadeiras testemunhas do passado. E aí pode ter dentes, pode ter caule, folhas, escamas, ossos, né, pegadas, né? E geralmente se fossilizam, sendo que geralmente se fossilizam as partes duras. Mas pode haver exceções, não é sempre que é só a parte dura. A timólea, em alguns momentos, também pode acabar se fossilizando, tá? Como a gente vai ver. E ela ocorre de diversas formas. Muitas pessoas pensam que todos os fósseis se formaram da mesma forma, todos se fossilizaram da mesma maneira, né? Todos tiveram a mesma origem, né? Mas não, a gente vai ver que os fósseis eles são formados de formas diferentes, de maneiras diferentes. Cada caso, eu costumo dizer que quando falamos de fóssil, cada caso é um caso. Né? E afinal de contas, como é que é o processo de fossilização? Basicamente, a grosso modo, né? O animal tem que morrer. Né? Passo 1, morra. Como se fosse uma fácil? Passo 1, morra. Passo 2, você tem que estar soterrado rapidamente. Tem que ficar soterrado, né? Para você virar um fóssil. Então, por que tem que soterrar rápido? Para não vir animais carniceiros e pegar, devorar micro-organismos, né? Então, aí depois, você sendo. Como se fosse soterrar um fóssil, né? Você vai morrer, aí você vai ser soterrado rapidamente, tá? E geralmente isso não acontece, tá? Geralmente alguma parte fica exposta, porque é muito comum você encontrar pedacinhos de ossos, dentes. É muito raro você encontrar o esqueleto completo, sabe? O completão é muito raro. Tá bom? Por conta dessa questão. Tem fósseis que você encontra faltando parte porque o carniceiro veio e comeu, né? Tirou um pedaço. Tem muitos casos disso. Então não é que assim todos os fósseis são enterrados plenamente, repentinamente, de uma vez só, rapidamente, não. Tem casos que avisa até gradual o seu enterramento. Bom, a maioria das vezes é gradual. E aí, como eu estava falando, né, ele é enterrado e com o passar do tempo ali, a parte orgânica é substituída pela parte mineral. Né? Um processo químico, na maioria dos casos, os mais comuns é o que acontece, é substituir a parte orgânica pela parte mineral. Então, o que a gente tem é um molde de pedra daquilo que era orgânico. E com o passar do tempo, com terremotos, com erosão, aquela transformação que até o Felipe mencionou no estudo anterior, né, que as dobras das camadas, ali o fóssil acaba sendo exposto. Uma curiosidade muito interessante é que esses movimentos, placas tectônicas, essas erosões, elas acabam destruindo o registro fóssil. O que a gente tem é meio que 1%. Né? Eu costumo comparar o registro fóssil a um bolo de chocolate que você come e fica suas pigalhas. O bolo de chocolate é todos o registro fóssil que deveria ter. Você são os interpédios, a erosão.
e as migalhas são o que a gente tem de fósseis. Então, quais são as etapas para você ter... Então, tem muito pouco fóssil. Então, quais são as etapas para você criar um fóssil? Tem que morrer, você tem que ser enterrado rapidamente, relativamente, né? Antes que algum carniceiro pegue você, ou que bactérias venham aparecer de você. Você tem que esperar muito tempo para a sua camada, para a sua parte orgânica ser substituída por parte mineral, para depois, com a erosão, mas você aparecer para um paleontólogo. Tá bom? Então, fosse dar um manual de como virar um fóssil, seria esse, tá? Continuando aqui, geralmente os fósseis são encontrados aí nas camadas do Fanerozoico, nas camadas de rocha do Fanerozoico, que aí datam de acordo com a datação relativa e absoluta, que foi mencionado pelo Felipe na palestra anterior, entre 542 e milhões de anos até hoje. Até hoje não, até mais ou menos 10 mil anos você consegue encontrar algum fóssil aí. Então, ao longo dessa... Tem fósseis antes do Fanerozoico, é importante destacar. Tem alguns, sim, antes do Fanerozoico, mas a grande maioria vai estar distribuída nessas eras, e no Eon Fanerozoico e nas eras Paleozoica, Mesozoica e Cenozoica, que estou mostrando aí na tela para vocês, tá bom? E como eu disse, tem vários tipos de fossilização. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos, tá bom? Também tem a primeira moldagem e a contramoldagem. A moldagem é basicamente um organismo que ele acaba ficando... A impressão dele fica na lama, só a impressão, tá? A impressão fica na lama, ele não está mais lá, ele acaba sendo deteriorado, mas fica a marca dele, fica a impressão dele na rocha, fica o carimbo dele na rocha. Ele vai ter o carimbo dele sem a parte orgânica. A contramoldagem, ela é muito parecida com isso, mas o que acontece é que não tem aquela marca, aquele carimbo, aquela impressão da criatura que ficou? Pois é, aquela impressão, ela acaba, quando ela é coberta por minerais e fica o molde dessa impressão, você tem a contramoldagem. É aquela brincadeira, sabe, de massinha de modelagem, que você pega a massinha e coloca e pressiona contra a forminha, contra a forma, e fica ali o bichinho. Isso é mais ou menos contramoldagem, tá? Eu tenho aqui um exemplo de fóssil de contramoldagem, que é esse trilobita aqui. Tá? Vocês estão vendo aqui. Esse trilobita aqui, você não tem nada do animal real nele. O que aconteceu aqui? Ele morreu, ficou ali a impressão dele na lama, aí ele se deteriorou. Na verdade, é importante destacar que, na verdade, o que deteriorou foi a carapaça trocada dele, que eles trocavam de pele, de carapaça, né? Então, essa resto de carapaça que ele trocou ficou ali, ela se deteriorou, ficou a marca e foi preenchida com minerais, tá bom? Isso acontece com alguns fósseis de trilobita. Muitos trilobitas não são isso. O fato de trilobita ter um esqueleto de calcita, calcificado, permite que eles fossilizem mesmo por mineralização, que eu vou falar depois. Mas esse é um exemplo de como funciona a moldagem contra a moldagem, tá bom? Aí tem a foto que está mostrando aí um exemplo disso, tá? Mineralização. O que é a mineralização, afinal de contas? Esse processo é o mais comum de todos, é o que você tem a maioria dos fósseis mais famosos aí, como o esqueleto de Tyrannosaurus Rex, aquele dinossauro armado, né? Parece que ele está inteiro, mas não é que ele está inteiro, é que a carapaça dele, ela é toda ossificada, todos os ossos fusionados, que permite uma carapaça óssea, né? E ossos, eles são duros, então, estando enterrados em terra, lá, depois que o animal morre, esses ossos são substituídos por minerais aos poucos. Os minerais vão entrando nos poros ali e vão substituindo a parte orgânica pela parte mineral. Então, vai tendo uma mineralização, uma petrificação do osso, o que forma um molde de pedra, como vocês estão vendo aí, que é uma cópia, um xerox dos ossos originais do animal. Né? É um exemplo aqui, eu vou pegar aqui uma réplica. Isso aqui é uma réplica de crânio de Velociraptor. Sim, o Velociraptor é desse tamanho, não é tão grande quanto o do Jurassic Park, é tamanho real. Então, isso aqui é um exemplo de uma réplica de um fóssil por mineralização, tá? Ou seja, estava enterrado ali, e aí, com o passar do tempo, a parte orgânica foi substituída gradualmente, nos milhões de anos, pela parte mineral, e ficou isso aqui, não tem nada orgânico nele. Tá? E também tem esse aqui, que é um dente de espinossauro, lá do Marrocos. Esse também é a mesma coisa. Estava enterrado ali, com o passar do tempo, a parte orgânica do dente foi embora e foi tomando lugar a parte mineral e ficou ali mineralizado. Então, é o processo chamado mineralização. Bom? E também tem outro processo que ele é mais raro de acontecer, mas também é bem interessante, que é a mumificação. Não é que a gente pegou e encontrou um dinossauro enfaixado como uma múmia num sarcófago egípcio. Não é nada disso.
Mumificação, o que acontece? É um processo que, quando, por motivos excepcionais, às vezes é uma bactéria especial que está ali, às vezes uma oxidação diferente, às vezes um sedimento diferente, às vezes uma ambientação com pouco oxigênio, às vezes é âmbar, tipo, um inseto fica preso numa seiva de árvore e a seiva endurece. Seja qual for, um processo diferenciado, um ponto fora da curva, o que acontece é que as partes moles, ou melhor, que eram moles no animal antes, acabam sendo preservadas junto. Às vezes parcialmente ou totalmente. Nesse caso, às vezes acontece até da última refeição do animal ficar preservada. Aí tem alguns exemplos aí, esse fóssil acinzentado no canto, é um que foi encontrado no Canadá, né, que foi por baixa oxigenação, data aí do período cambriano, é bem antigão, 511 milhões de anos. Ali é uma lagartixa da área cenozoica que ficou presa no âmbar, pode ver que ela está intacta, tá? Não dá para extrair DNA, porque o DNA ele não dura tanto tempo assim, o DNA ele tem um processo de degradação, então você não consegue extrair DNA completo dali, mas tem uma lagartixa ali preservada, com os olhinhos e tal, olha só que coisa. E também aquelas pedacinhos que são colágeno retirado do osso de Tiranossauro Rex. Deu até uma polêmica, sendo que isso prova que ele é recente, mas não é nada disso. Aqui o osso ele foi preservado uma condição que havia ferro na composição ali, oxidação de ferro. E uma preservação diferenciada permitiu que essa parte diferenciada do animal ficasse preservada ali, mineralizada, tá bom? Então, tá muitos exemplos. Eu trouxe aqui um exemplo também de mumificação, né? É uma fusão, isso aqui é meio mineralização, meio mumificação, mas dá para ter um exemplo. Isso aqui é uma peça que eu ganhei de uma paleontóloga da UniBC, da Ana Paula Zampiroli. Aliás, não é réplica, é original, desculpa. Isso aqui é um fóssil original que eu ganhei da Ana Paula Zampiroli, que mostra um peixe da chamada do Araripe, onde se você olhar bem, você vai ver a barbatana dele preservada, e essa parte laranja aqui é a parte orgânica dele. Então, a parte orgânica dele, que corresponde à questão de órgãos e tudo mais, parcialmente foi preservada no fóssil. Por quê? Os sedimentos da Chapada do Araripe, especificamente, ele tem uma mineralização totalmente diferente que permite esse tipo de preservação. Eu não vou entrar em detalhes como que faz, como acontece, porque... Opa, caiu o celular aqui. Estou usando o suporte aqui, desculpa aí, galera, perdão. Eu não vou entrar em detalhes de como acontece essa mineralização e tal, porque aí vai ficar muito complicado. Eu não quero entrar aqui em termos muito técnicos, tá bom? A gente quer fazer uma maneira mais dinâmica, até porque a gente tem na introdução. E também tem as pegadas, as impressões, né? São chamadas icnofósseis, que são as pegadas. O animal pisa na lama, essa lama endurece e vira rocha, e você tem as pegadas do animal ali. Basicamente, resumindo isso, tá bom? E assim, as pessoas quando veem fóssil, geralmente pensam em dinossauros, né, e tudo mais. Só que a biodiversidade que a gente tem registrada pelos fósseis é incrível. Existem várias criaturas muito interessantes, muitas não são conhecidas do público. Aí então a gente tem aí algumas das criaturas que a gente sabe da essência pelos fósseis, tá bom? E um detalhe muito interessante, nenhuma delas é dinossauro. Eu cuidei para não colocar nenhum dinossauro nessa imagem. Isso para você equipar alguns para ser até pokémons, né? Mas é para vocês verem a variedade que a gente tem de animais, de criaturas diferentes das atuais no registro fóssil. Bom, mas afinal de contas, o que é um dinossauro? A gente falou dos fósseis, mas os dinossauros, o que é? Bom, assim como a gente tem o grupo dos mamíferos, a gente tem um cachorro, tem um gato, tem um leão, tem um jacaré. Os dinossauros é um grupo de animais específicos, tá bom? Então, é um grupo de animais específicos derivados de um grupo chamado Arcosáurea, que abrange crocodilos e outros répteis. E os dinossauros saíram desse grupo aí. É um grupo de arcossauros especializados terrestres. Alguns são semiaquáticos, mas a maioria é terrestre. Especializados em locomoção. Uma característica muito interessante que os dinossauros possuem, né? Aqui, que eu posso mencionar, por exemplo, vou até pegar aqui uma miniatura aqui para exemplificar, são as patas na parte inferior do corpo, dispostas como colunas, tá vendo? Todo dinossauro tem essa característica. Isso aqui é uma característica chave dos dinossauros. Além do pescoço, que é geralmente em formato de S, toda espécie vai ter isso, e andar geralmente na ponta dos dedos, não com a planta dos pés, que geralmente ficaria aqui. Bom, são algumas características que definem os dinossauros. Assim como a gente tem características, por exemplo, que fazem a gente diferenciar um urso de um cachorro, a gente tem características que fazem diferenciar um dinossauro dos demais animais.
a maioria deles dominaram aí a maior parte da chamada Era Mesozoica, tá bom? Eles surgiram em meados do período Triássico, que é o começo, e foram até o finalzinho dela, no período Cretáceo. E eles existem até hoje. Como assim, Rodrigo? Eu nunca vi um dinossauro aí por aí. Como você tá viajando? Como é que assim que existe até hoje? Bom, o que acontece é que as próprias aves são um grupo derivado de dinossauros. As aves elas têm aquelas características básicas do dinossauro. Eles construíram de S, as patas debaixo do corpo, né, e tudo mais. Tudo que um dinossauro, que classifica um dinossauro, as aves possuem. Então, inclusive, o pé de uma ave é muito parecido com os dinossauros, são mesmos ossos e tudo mais. Tá? Então, as aves são um grupo derivado de dinossauros. Então, para colocar na prática o que a gente está falando aqui, ó, esses três aí não são dinossauros, tá? Um mamute não é um dinossauro porque é um mamífero. Um pterossauro, que é aquele voador ali, né? Ele não é um. Esse aqui, ele não é um dinossauro. E já pode ver que ele já tem as patas na lateral do corpo, não na parte inferior do corpo. Não é especializado em locomoção, tá vendo? Então isso já coloca ele como um animal diferente. O pterossauro, na verdade, ele é um primo dos dinossauros. Ele entra dentro daquele grupinho da Arcosáurea, mas ele é um primo. Tá? Não é um dinossauro porque não tem as características que definem um dinossauro. E esse camarada aqui marinho também não é um dinossauro. Dinossauros são especialistas em caminhada terrestre, em locomoção. Esse aqui tem barbatanas, tá? Tem uma cauda ali própria para natação. Tá? Tem toda uma estrutura que não tem nada a ver com os dinossauros. A estrutura dele não tem nada a ver com os dinossauros, desse camarada aqui. Então ele não é um dinossauro, apesar de muita gente retratar como. Uma curiosidade muito interessante é que esse bicho aqui é um mosasauro. E ele é parente de ninguém mais, ninguém menos que o dragão de Komodo. Então, esse camarada aqui é uma espécie de dragão de Komodo, tamanho família, com quase 18 metros, totalmente aquático. Né? Então, é um lagartão, literalmente. Tá? Então, o que é um dinossauro? Então, a gente tem aqui os dinossauros, de fato, aqui, né? Essa é uma classificação que eu vou colocar aqui, que não é científica, ela é mais, assim, de cunho popular, para a gente saber diferenciar. Mas, quando a gente fala de dinossauros não avianos, são aqueles que a gente conhece na mídia, Tiranossauro Rex, Triceratops, aqueles que viveram durante a era Mesozoica, e tem esse corpão, né, e tudo mais. Os clássicos dinossauros. Esses são chamados não avianos. E também tem os avianos, que são o grupo das aves. Essas são apenas para a gente definir os dinossauros extintos da era Mesozoica e aqueles que vivem com a gente até hoje, tá bom? Que são as aves. Dito isso, definido o que é um fóssil e o que é um dinossauro, agora a gente vai partir para a parte mais interessante aí da palestra, o grosso da palestra, que é falar sobre a questão teológica em torno dos fósseis, né? Afinal de contas, o tema da palestra é dinossauros, fósseis e Bíblia. Então vamos lá, vamos mergulhar de cabeça nessa história. Diferentes visões na perspectiva histórico-teológica. Primeiramente, os fósseis não foram encontrados a partir do momento que os paleontólogos começaram a estudar eles. Eles já eram encontrados pelo ser humano desde milhares de anos. Desde o começo da história da humanidade, o ser humano convive com fósseis. Só que quando eles viam fóssil, eles imaginavam que era de um animal extinto que viveu há milhões de anos. Imagina, se um antigo, sei lá, um hebreu, você encontrasse um crânio igual esse aqui, ele ia pensar que era de um animal que morreu há pouco tempo. Jamais ia imaginar que isso aqui é de uma criatura que viveu há 70 milhões de anos atrás. Não, ele vai pensar que é um animal recente. Então, muitas das lendas que a gente tem de dragões, de criaturas mitológicas, elas vêm a partir dos fósseis. Os dragões vêm a partir dos fósseis. Uma curiosidade, por exemplo, é ali o deus Amon, né? O deus Amon, que era tido aí na cultura cananeia e também na cultura egípcia, ele era retratado, era tido como uma prova incontestável de sua existência, eram os chifres do Amon, que eram encontrados em algumas rochas, que são essas conchinhas aqui, são os amonites. Na realidade, isso aqui é uma concha de um molusco, igual essa aqui, eu tenho aqui o amonite para mostrar para vocês, tá? Os amonites eram moluscos que viveram durante a era dos dinossauros, pareciam com um polvo, tinha essa concha espiralada, parecia um caracol. Só que os antigos interpretavam a concha de amonite como vestígios dos chifres do Amon. Olha que interessante. Então quer dizer que um fóssil acabou gerando toda uma mitologia a respeito de um deus, por exemplo. Isso era muito comum acontecer na China. Aqueles dragões chineses, provavelmente todos eles vieram a partir de alguns fósseis encontrados na China com boa preservação, inclusive. Tá bom? Com o passar do tempo,
continuou-se estudando, começou-se a ter uma ideia, a ciência começou a aparecer, começou-se a ter uma preocupação maior em se analisar e investigar, principalmente no Ocidente, né, também. E a respeito da criação em si, a respeito da interpretação da criação, naquela época, na época que começou-se a prestar atenção nos fósseis como talvez algo que não fosse uma divindade, um dragão, né? Havia aquela ideia fundamentada de que havia uma única criação, imutável, uma criação fixa. Deus criou tudo da forma que hoje. Então, Deus não criou nenhum animal que não exista hoje em dia. Tudo que existe é o que Deus criou. Tudo que existe no passado existe hoje porque Deus não ia ser mal ao ponto de distinguir uma criatura, né? Essa é a ideia que se tinha antigamente, né, mais ou menos na década de 1800, na década no século, melhor dizendo, no século XVIII, né? Essa é a ideia que prevaleceu. Mas Georges Cuvier, o Barão de Cuvier, que inclusive ele fez um Erving, estudo, né? olha que interessante. Mendes. Ele fez o Explica, por favor, estudo em melhor o torno que é daquele visão fóssil, que é o concordista da verdade, por mosasauro, favor. aqui. Ele estudou esse camarada aqui. Ele foi um dos primeiros a observar os fósseis e falar, não, isso aqui não é de uma criatura que existe em algum outro local que a gente não achou ainda. Isso é uma criatura que não existe mais. Isso aqui não existe mais. Isso aqui está extinto. Então, o que o Cuvier teorizou? Teorizou que esses animais eram criaturas que tinham sido exterminadas em alguma catástrofe anterior ao dilúvio. Aí surgiu a teoria catastrofista. Tá? Então, Cuvier foi o primeiro a teorizar isso, que esses animais foram extintos, é uma criação antiga feita por Deus. Né? O primeiro a teorizar foi o Barão de Cuvier no século XVIII. Continuando, com o passar do tempo, mais estudos foram acontecendo e aconteceu os estudos do James Hutton, né, que é o pai da geologia moderna, no tempo que ele determinou a questão do tempo profundo, de que a Terra tinha muito mais do que, por exemplo, 6.000 anos, que era obtida a partir da soma da genealogia de Gênesis, proposto pelo arcebispo James Ussher, né? E também ver as noções de uniformitarismo versus catastrofismo por Charles Lyell. E assim começou-se a proliferar a geologia e também o conceito de que a Terra teria milhões ou bilhões de anos de idade, como o Felipe comentou no estudo anterior. E os fósseis, por estarem contidos nas rochas, também teriam milhões de anos de idade. Se um fóssil ele é de 300 milhões de anos, a rocha tem 300 milhões de anos, perdão, o fóssil que está nela também tem essa idade. A partir daí começa o estudo da paleontologia, do grego paleo, antigo, onto, que é vida, e logos, estudo. Paleontologia, o estudo da vida antiga. É importante não confundir com arqueologia. Tá? Arqueologia você estuda mais a antiguidade do ser humano. Então, a paleontologia vai estudar os animais antigos. Então, para fazer uma definição bem assim didática, né? Bem assim humorada, paleontologia é Jurassic Park e arqueologia é Indiana Jones. Para fazer uma definição bem interessante. Bom, mas a paleontologia surgiu a partir daí. Então, com isso, a gente vê o alvorecer da paleontologia e o alvorecer do negacionismo. Porque o que acontece? A visão que a paleontologia proporcionou, a visão que o tempo profundo proporcionou, de milhões de anos, unida à teoria da evolução proposta por Charles Darwin, ela foi aceita por muitos cristãos, principalmente na Inglaterra, mas muita gente começou a ver tudo isso como uma ameaça. Tá? A evolução é vista como uma ameaça. Né? Até com milhões de anos, nem tanto. Mas também começou a ser vista como uma ameaça. E uma das primeiras pessoas a falar mais alto contra a ideia de milhões de anos como uma ameaça à fé cristã foi a Ellen G. White, a profetisa principal da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela fez a mais severa contestação a isso no livro Patriarcas e Profetas. Ela disse que teve uma revelação de Deus onde ela viu Deus revelou para ela, como se tivesse feito um filme ali, os 6 dias da criação. E ela falou, não, os 6 dias da criação foram 6 dias de 24 horas. Tá? Toda afirmação de que a Terra tem milhões de anos é uma heresia, é uma coisa, é uma mentira de Satanás. Ela fala isso no livro em outras palavras. Eu já pude ver o capítulo que fala a respeito do que a Ellen G. White fala, ela demoniza de uma maneira absurda a ideia de milhões de anos. Tá bom? Só que ela não entra na abordagem científica. Ela faz só
um argumento teológico ali, é tudo herege, acabou, só que não fala da parte científica. Mas, o que acontece? Surgiu, aí depois de um tempo, um geólogo amador chamado George McCready Price. O Price, ele fez o quê? Ele pegou informações, os dados científicos da geologia, da paleontologia, distorceu, deu uma mexida ali para se encaixar com as ideias da Ellen G. White para dizer que os fósseis se formaram todos no dilúvio de Noé. Então ele formou uma nova geologia e publicou um livro chamado The New Geology. Bom, agora sobre esse negócio de você manipular a informação científica para ela se adequar a uma ideologia, né? Qualquer semelhança com alguma coisa que vocês estão vendo na atualidade aí talvez seja mera coincidência. Não vou falar mais sobre isso, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Né? E, enfim, esse movimento, essa ideia do George Michael Price, ela foi para frente e ela foi endossada pelo Henry Morris. E a partir daí ela começou a se infiltrar, veja, uma ideia adventista, e começou a se filtrar em alguns preceitos da igreja presbiteriana, da igreja batista, e assim surge o chamado criacionismo científico ou criacionismo da Terra Jovem. Né? Então, olha que interessante, né? Então é interessante, não é a parte. Então a origem do criacionismo da Terra Jovem é essa, né? Basicamente a partir da Ellen G. White e do George McCready Price. Então ela tem origem no adventismo. Então, por que eu falei negacionismo? Porque é uma ideia que apenas nega que a Terra tem milhões de anos, é uma ideia negacionista, tá bom? Dessa realidade dos fósseis, né? Então, com isso, a gente vai ver agora aqui 5 diferentes interpretações no que diz respeito aos fósseis na perspectiva teológica, tá bom? Eu separei em 5 partes aqui, em 5 diferentes visões, e a gente vai ver como elas são diferentes. Tem uma que é muito curiosa, por exemplo, que eu acho que alguns de vocês não conhecem. Vamos lá, então. Primeiramente, tem a interpretação de que os fósseis são fraudes, são todos falsos, né? Que eles foram fabricados por cientistas maus que querem pela nova ordem mundial para fazer as pessoas desacreditarem de Deus, desacreditarem da Bíblia, desacreditarem de que a Terra é plana. Os defensores alguns maiores defensores do terraplanismo defendem essas ideias, tá bom? Eles falam que os fósseis são todos falsos, a gente até tá brincando numa reunião anterior, né? Vamos ficar rico, então, né? Eu vou fabricar alguns fósseis aqui, vou entrar no quintal aqui, vamos ganhar, vamos ficar rico. Gente, não é assim que funciona, tá bom? A gente tem muita evidência de sobra de que isso não foi fabricado. Né? E também tem gente que fala que não, o ser humano não fabricou, não, mas o diabo, ele fabricou os fósseis ali para enganar os escolhidos, né? Para testar os escolhidos. Né? Então, tem essas ideias aqui que a maioria que defende são as pessoas que defendem a Terra plana. E as pessoas que acreditam que os dinossauros são lenda, que não existem, como o jogador Denilson falou uma vez. Sim, falou isso, que os dinossauros são tudo lenda. Então, assim, não tem nem o que falar, né, a respeito disso. Né? Vamos passar para a próxima. Vamos lá. Segunda ideia, essa ideia foi proposta, um dos proponentes dessa ideia, tá? Foi aquele que eu falei, o Georges Cuvier, lá, que teve aquela ideia lá do Mosasauro, de que os registros fóssil foi formado, mas a biodiversidade fóssil, ela se formou ali numa lacuna que existe entre Gênesis capítulo 1, versículo 1 e Gênesis capítulo 1, versículo 2, que é a visão mostrada na novela Gênesis da Record. Quem não viu lá, dá uma olhada, né? Que lá expressa bem essa ideia. De que, assim, no princípio criou Deus céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Criou, aí surgiram vários animais, vários seres vivos, que por milhões de anos foi do registro fóssil, até que teve uma catástrofe, alguns atribuem a queda de Lúcifer, né, que acabou exterminando tudo. Aí muitos dizem que essa é a extinção dos dinossauros. Isso tornou que a Terra sem forma e vazia. Aí vai para Gênesis capítulo 1, versículo 2. E a Terra se forma e vazia, e Deus disse haja luz, e aí a Terra foi recriada em 6 dias de 24 horas. Assim sendo, o registro fóssil estaria numa lacuna, no intervalo entre Gênesis capítulo 1, versículo 1 e Gênesis capítulo 1, versículo 2. Bom, qual é o problema dessa ideia? Ela não tem nenhum respaldo teológico, tá? Não existe nenhum hebreu antigo, nenhum teólogo antigo que defenda essa ideia, a não ser os primeiros proponentes dela, que surgiram no século XVIII. A gente não tem isso antes, e essa ideia, ela põe se você considerar essa queda de Lúcifer como a extinção dos dinossauros,
ela pega a era cenozoica e joga pra vala. Porque não tem como, porque depois dessa de extinção, a Terra é recriada em 24 horas. Cadê a era cenozoica? Que é a era que vem depois, que é a era dos mamíferos, que teve milhões de anos de diversificação dos mamíferos. Ela some. Então, há uma incoerência até com o próprio registro geológico dessa ideia, por mais que ela aceite milhões de anos. Aí vai ter uma terceira ideia aqui. Essa ideia diz que o registro fóssil foi formado recentemente e foi formado no dilúvio. É aquela ideia da Ellen G. White, a ideia do Price, mas que eles foram criados pelo diabo. Como assim? Como assim? Vou explicar para vocês. Por mais absurdo, eu acho essa ideia muito curiosa. Eu acho ela é tão bizarra que ela acaba sendo curiosa, essa ideia. Essa ideia foi proposta pela Ellen G. White, ela é subentendida no livro Patriarcas e Profetas da Ellen G. White, que ela diz que nos tempos antes do dilúvio, os seres humanos entraram em depravação total. E isso diz que ela diz que recebeu revelação da parte de Deus de tudo isso. Tipo, Deus revelou isso para ela. Isso não está na Bíblia, mas Deus revelou para ela. Beleza? Ela diz que os seres humanos começaram a misturar, o diabo incitou os seres humanos a misturar animais, misturar cachorro com papagaio, elefante com jacaré, tatu com tartaruga, e começou a surgir uns bichos esquisitos, e ainda por cima unido a uma doença chamada acromegalia, que vai ficar grande, né? Aquelas deformidades de aquelas criaturas estranhas, deformadas, que não estavam no plano original da criação de Deus, criaturas incitadas aí, criadas diretamente pelo diabo, as chamadas, ela que chama de amálgamas. E essas criaturas defeituosas foram destruídas por Deus com o dilúvio. Por quê? Porque toda a criação que Deus fez foi mantida na arca. E os monstros estranhos foram destruídos. Aí a galera vai falar que esses monstros estranhos corresponde à biodiversidade fóssil. Ou seja, os dinossauros são mutantes híbridos criados pelo diabo. Um dos defensores dessa ideia, por incrível que pareça, é o arqueólogo Rodrigo Silva. Ele usa um exemplo que diz assim que a simetria dos dinossauros prova que eles são uma amálgama, são animais deformados, né? Que o T-Rex tem aqueles braços pequenininhos, bem minúsculos, né? Isso e aquela cabeça desproporcional. Como pode? Isso foge à biologia. Mas esse cara esquece que hoje em dia a gente tem exemplos de animais assim. Olha esse aqui é um olicranço, é uma espécie de lagarto que tem patas minúsculas. Esse lagarto aqui é um híbrido, por acaso? E o ornitorrinco? Hoje o ornitorrinco, por acaso, é um híbrido criado por Satanás? Então, tem muita coisa estranha. Tem caras por fora que tem muitos animais fósseis que eles são claramente aparentados com criaturas atuais, eles são bem diferentes. Mas você vê claramente que são aparentados com animais modernos. Né? Além disso, essa ideia ignora toda a biodiversidade fóssil, como eu falei, porque você teria que admitir que toda essa grande biodiversidade que a gente tem é tudo oriunda de amálgamas. E, claro, ignora o método de datação, porque se você fala que os fósseis foram formados no dilúvio, você pega toda a ideia de datação relativa absoluta e joga no lixo. Né? Você diz que não, que os cientistas são errados, tudo mais. Bom, então, essa é a ideia, essa é uma das ideias. E a quarta proposta é que, não, os dinossauros foram, sim, criados recentemente, são recentes, foram instituídos um dilúvio de Noé, sim, mas eles foram criados por Deus. Essa ideia é a ideia defendida pelo Henry Morris e pela maioria aí dos defensores do crescimento científico do crescimento da Terra Jovem. Né? Então, assim... tem um detalhe, até que comentaram aí, que foi um comentário muito interessante, né? Essa ideia anterior dá muito poder para Satanás, né? Ela coloca Satanás no título de criador. Né? Isso é um grande problema. Mas, continuando, essa ideia aqui é amplamente defendida por muitos defensores aí, a gente pode citar, por exemplo, Adalto Lourenço, Marcos Eberlin, etc. Ela ignora o método de datação, também joga os métodos de datação relativa absoluta para a vala, e diz que os dinossauros foram criados por Deus, assim como todas as demais criaturas, e alguns não sobreviveram ao dilúvio. Né? E alguns até sobreviveram ao dilúvio, mas não sobreviveram por conta das mudanças climáticas após o dilúvio. Vamos falar isso. E alguns alegam que, por exemplo, os dinossauros eles eram herbívoros antes da queda de Adão. Então a gente tinha, por exemplo, um Velociraptor comendo planta ali antes da queda. E alguns até vão além, falam que antes do dilúvio
os dinossauros comiam planta. E aí vão falar que o T-Rex, por exemplo, comia cenoura. Eles só desafiados ele para comer cenoura. Eu sei que parece piada falar uma coisa dessa, mas já foi dito em palestra uma certa vez, né? E aí eu peguei para vocês essa imagem aqui, essa imagem aqui do Museu da Criação, é o museu lá do Texas, tá? Que defende essa ideia que eu estou propondo aqui. Por isso que coloca dois esqueletos de dinossauros carnívoros, no caso, um acrocantossauro e um Tiranossauro Rex, como se estivesse alimentando da copa de uma árvore, para suplantar essa ideia. Você vê algumas coisas bem estranhas ali de acordo com essa visão. E assim, como a gente viu anteriormente no começo, a gente viu que os fósseis não se formam todos da mesma forma, cada caso é um caso, que há um fundamento para dizer que eles têm uma idade antiga, né? Que eles não se formaram todos num único dilúvio, que eles tiveram várias formações diferentes. Ok, isso a gente falou no começo. Mas, assim, o grupo que defende essa ideia, ele vai usar outros argumentos aí, falando que existem provas arqueológicas, não paleontológicas, tá? Arqueológicas, de que a biodiversidade fóssil coexistiu com o ser humano. Bom, então, antes de ir para a quinta posição, a gente vai fazer uma pausa aqui antes de ir para a quinta posição. A gente vai agora para esses argumentos de que dinossauros coexistiram com humanos, tá bom? Que eles dizem que existem o quê? Eles dizem pinturas, gravuras, esculturas dos antigos, dos humanos antigos, que mostram dinossauros, que mostram que dinossauros conviveram lado a lado com seres humanos, né? A gente vai colocar à prova elas aqui e mostrar para vocês, por exemplo, que é possível criar fake news com dinossauros. Olha que interessante. Vamos lá. Primeiramente, até agora, já vou jogar um balde de água fria logo de cara. Todas as ditas evidências que a gente tem até o momento, elas ou se comprovaram fraudes, ou se comprovaram interpretações equivocadas, né? Ou seja, o cara que fez aquela pintura, aquela escultura, quis retratar uma coisa, aí o cara moderno vem e interpreta de outra forma, né? Ou então, também, tem casos também de que o cara viu um esqueleto, um fóssil ali, interpretou como um animal real. É aquele caso que eu falei no começo, da interpretação da ideia do surgimento da mitologia dos dragões a partir de fósseis, né? Tem isso aí também. E um detalhe muito interessante que eu queria colocar aqui, que muitos equívocos acontecem por falta de informação sobre paleontologia de dinossauros. E eu quis dizer para vocês uma coisa que eu tenho observado, tá? É assim, até o momento, tá? Não vou dizer que é a maioria, não vou generalizar, mas assim, até o momento, todos os defensores da Terra Jovem, com o maior respeito a todo mundo que defende a ideia de uma Terra Jovem, mas até agora, todo mundo que eu vi que defende essa ideia da Terra Jovem tem um conhecimento, desculpa a palavra, tá? Muito ruim de paleontologia. Muito ruim. Tipo, tem coisa ali que é dito nas palestras que você olha e fala, meu Deus, teve um caso de uma palestra aí de um camarada que ele cometeu um erro tão grande na definição de um animal pré-histórico ali, mas tão grande que um amigo meu parou de assistir, falou, não quer mais saber disso, não. Já chega, não quero mais, eu vou ficar burro assistindo isso aqui, né? Então, então a gente vai falar e sobre a questão de Jó, a gente vai falar sobre Jó também. Vamos falar a respeito de Jó também. Essa questão de Jó, isso eu vou deixar para o final, que eu quero dar uma abordagem especial a respeito disso, tá bom? Vamos falar disso também. Mas o que acontece é isso. Existe um desconhecimento muito grande de paleontologia. A gente vai ver aqui que muitas das interpretações é por conta dessa falta de conhecimento mesmo, tá? Eu posso citar milhares de exemplos aqui, mas eu vou citar aqui os principais, tá bom? Vamos lá. Vamos encarar. Primeiramente aqui, as pedras de Ica. Um cara chamado Javier Cabrera, em 1966, ele era um médico, e ele ganhou de aniversário uma pedra para ser um peso de papel, né? E ele ficou muito intrigado porque tinha uma ave mitológica naquela pedra, né? Encravada essa pedra. Sendo que esse cara é um peruano. Essa história aconteceu no Peru. História real aconteceu no Peru. E o Javier Cabreira falou, nossa, que interessante. Será que eu consigo encontrar mais pedras aqui? De onde veio essa, né? E aí ele começou a estudar e tudo mais. Ele alegou que fez pesquisas e ele conseguiu coletar 10 mil peças e até 1970. A coletar 10 mil pedrinhas dessas aqui. E elas têm o quê? Representações ali, alegadamente o quê? De pessoas fazendo transplante de cérebro, sim, tem isso, cirurgias delicadas, e dinossauros convivendo com humanos. Basicamente isso. Olha, aqui, ó, só que coisa bizarra, né? O que o Javier Cabrera deduziu? Ele fez um livro chamado, vou até pegar o nome do livro aqui, ó,
A mensagem das pedras gravadas de Ica, né? São pedras que os caras pegavam e gravavam nelas imagens, né? Então ele teorizou que essas pedras, elas são oriundas de um povo muito antigo do Peru e que elas mostram que a humanidade ela é muito mais antiga do que se pensava. Olha que interessante, ao invés de ele afirmar que os dinossauros são recentes, conviveram com o homem, ele falava que é o contrário, que tinham-se milhões de anos e que a humanidade tinha milhões de anos. Ele dizia que a idade da humanidade tinha que ser repensada. Javier Cabreira defendia isso, né? Aparentemente vai ser muito interessante. Até hoje, tem muitos sites criacionistas que usam essas pedras como evidências irrefutáveis de que os dinossauros conviveram com humanos, mas tem um problema. O que acontece? O Javier Cabreira, ele jamais revelou o local de origem das pedras. Então, não conseguiu se fazer uma datação dessas pedras, não conseguiu se fazer uma datação. E ele nunca revelou o local de origem delas. Ele falou, olha, eu não vou revelar o local de origem, porque eu quero preservar a história do Peru, não quero que ela seja devastada, explorada. Né? Ele não revelou, morreu sem revelar o paradeiro das pedras. Então não dá para saber de onde elas vieram. E pior, um escultor de Peru, conhecido do Javier Cabreira, chamado, fake news aí, um escultor do Peru chamado Ushuaia, ele admitiu que esculpiu as pedras. Ele chegou a fazer, tem um vídeo dele esculpindo, fazendo ao vivo ali. Ele falou, eu fiz as pedras pro Javier Cabreira. E até hoje essas pedras são esculpidas lá na região do Peru, tá bom? E para completar, para botar um prego no caixão nessa história, em 98 um estudo mostrou vestígios de tinta e abrasivos modernos nas pedras. Então, é uma fake news, uma fraude. São fraudes. E tem mais um detalhe também que mostra que essas pedras são fraudes, mas eu vou deixar para mostrar isso depois, tá bom? Que eu vou mostrar de uma maneira bem, bem divertida isso aí. Vamos lá, continuando então nossa expedição aí pelos artefatos arqueológicos que provam que dinossauros viveram com humanos, vamos ver mais um. Estatueta de Acâmbaro. Né? A estatueta de Acâmbaro, ou Acambaro, é uma coleção encontrada por Valdemar Jusrud, né? Ele estava cavalgando, né? Estudioso arqueólogo que estava cavalgando, e ele encontrou ali, desceu uma montanha a cavalo, né? E ele encontrou uma pedra, uma escultura feita em argila, muito interessante, de um povo antigo, né? Isso foi em 1944. E ele falou, nossa, que legal, eu preciso encontrar mais dessas estátuas aqui. E tinham vários camponeses na região ali. Então ele chegou para os camponeses e falou assim, olha, rapaz, é o seguinte, galera, querem ganhar dinheiro? Querem ganhar dinheiro fácil? Então vamos lá. Eu pago uma quantia para vocês, para cada estatueta que vocês acharem para mim. Alguns dizem que ele chegou a pagar $1 ou mais. Né? Não era uma quantia tão grande, mas ele pagou por cada estátua encontrada. Aí ele começou, os camponeses começaram a contar, olha, tá aqui essa estátua pra você, ó. Olha quanta estátua aqui, cadê meu dinheiro? Dá minha grana aqui. Foi dando. Cara, acumulou 33 mil estátuas. 33 mil estátuas. E as estátuas mostravam, além de umas coisas muito estranhas, como, por exemplo, um homem com 2 línguas, ela mostrava criaturas que parecem com dinossauros convivendo com humanos. Olha que interessante que ele encontrou, né? E alguns métodos de datação foram feitos, né? E mostraram assim que, e ainda por cima fica difícil saber, porque você tem um material impregnado por cima que parece que é antigo, mas a gente vai ver que não é. Eu vou mostrar depois para vocês isso. Mas o que acontece? Fala, nossa, isso aqui são estatuetas e mostram que os homens conviveram com dinossauros. Calma lá, galera. Calma lá. Nossa, me embolei todo. Vou fazer a brincadeira aqui. Calma lá, cara pálida. É o seguinte. Lembra que eu falei que o Jusrud ele pagou para os camponeses entregar a estátua para ele? Então, você não acha que é muito conveniente, né? O cara vai pagar para eu ter uma estátua? Os caras começaram a esculpir estátuas para entregar para ele. E a prova de casos recentes é porque encontraram superfícies não gastas, sem solo compactado entre as ranhuras delas, e com solo de diversas camadas misturados no buraco de onde foram desenterradas, né? Então, os caras enterravam, encontrei aqui, ó, tem uma aqui, ó, desenterrar aqui, ó. Aí ia lá, né? Então, né? Como o Alexandre comentou, demanda cresce, a demanda vem, a oferta cresce. Então, é aquele negócio de demanda e oferta, né? Então, o que acontece, né?
os caras começaram a esculpir e muito interessante que algumas figuras se parecem com algumas imagens que apareciam, por exemplo, em ilustrações antigas de dinossauros, né? E eu vou falar já disso aqui, né? Mas é muito interessante. Então, os camponeses tapearam o Valdemar Jusud, né? Começaram a entregar uma estátua para ele, né? Então, é mais um caso de falsificação, mais uma fraude. Agora, quer ver outra fraude interessante? Vocês sabiam que é possível criar sua própria fake news usando dinossauros? Eu vou fazer um manual aqui de como criar fake news, como enganar as pessoas para fazer as pessoas acreditarem que existem estatuetas que provam que dinossauros coexistiram com humanos. Tem um manual aqui muito simples, é muito simples. Vamos lá. Esse curso é gratuito, não vou pagar nada para esse curso aqui, entendeu? Curso exclusivo que eu vou dar para vocês de como fazer fake news de dinossauro. Vamos lá. Vamos usar como exemplo aqui, para começar a nossa brincadeira aqui, de uma estatueta de Acâmbaro mesmo, bom? Isso aqui é uma imagem que aparece em muitos sites criacionistas, você pode ver que tem uma estátua aqui que parece muito com esse dinossauro, né? Que é dito que é o chamado Barossauro, que é um dinossauro do período Jurássico. O leigo que olhar falou, nossa, olha só que incrível, não é que parece mesmo? Gente, não é que parece, olha só ele de pé aqui, a porção das patas. Parece que o cara viu esse dinossauro lutando aqui e esculpiu a estatueta igualzinho. Parece mesmo, né? Só que essa arte aqui, ela está feita de maneira conveniente a aparecer com essa escultura. Porque o dinossauro real, ele era assim. Então, só que assim, ó, se a gente pegar e esconder esse dinossauro aqui, ó, parece que, de fato, a estatueta foi baseada no dinossauro que existe mesmo. Mas quando a gente olha o que realmente a gente sabe pelo registro fóssil, a gente vê que não tem nada a ver. Interessante, né? O Barossauro era assim. É. Outra coisa muito interessante também, outro caso, vamos fazer outro exercício. Eu separei uns exemplos bem legais aqui disso. Vamos lá. Olha que interessante, galera. Olha como essa estátua aparece com o anquilossauro. Parece que o cara viu esse anquilossauro aqui e vou esculpir. Ele fez uma escultura muito parecida, né? Poxa, parece que o cara viu, né? Só que essa imagem, galera, essa montagem foi feita de propósito. Coloquei até um site aqui, tá? genesispark.com. Quiser entrar lá, você vai ver isso aqui. Essa imagem aqui tá conveniente, tá muito parecida com ela, mas ela não corresponde ao que a gente sabe, cientificamente falando, do anquilossauro. Porque, na verdade, a anquilossauro, galera, era assim. Não tem nada a ver. Olha só como é interessante como a gente consegue manipular a imagem, colocar a foto lado a lado e fazer a pessoa pensar uma outra coisa. Como a gente consegue fazer com que o leigo seja enganado facilmente. Quer dizer, vamos ver outro exemplo aqui? Agora vamos pegar aqui a pedra de Ica, né, que eu mencionei no começo aqui, ó. E essa é uma evidência que a pedra de Ica é fake também. Aqui está vendo como esse dinossauro carnívoro parece aqui, olha que interessante, ela parece com o dinossauro Rex. Olha aqui, ó, a posição da cauda aqui arrastando. Olha só que interessante. As patas aqui, ó. Nossa, olha aqui a cabeça virada para trás. Gente, é muito igual, né? Só que, na verdade, essa é uma representação antiga, uma ideia antiga que se tinha do T-Rex na época que essa pedra foi esculpida. Porque a gente sabe que o T-Rex, de acordo com as descobertas mais recentes, ele era assim. Ele não ficava na posição de canguru, ele ficava com o corpo na horizontal. Bem diferente desse aqui. Tá vendo só? Então, essa é mais uma prova de que as pedras de Ica são fake. Né? Os caras se basearam em artes antigas de dinossauros da época deles. Da época que foi fabricada a fraude. Vamos pegar outro exemplo aqui. Vamos para as cavernas agora. Olha que interessante. No Grand Canyon foi encontrado umas pinturas rupestres, né? Pinturas rupestres são aquelas pinturas feitas nas cavernas, tá bom? E algumas pinturas mais assim, mais simples, né? Que são datadas em mais ou menos 11 mil anos, por volta 11, 6 mil anos. E aí, dentre elas, uma arte chamou a atenção, que mostrava isso aqui, ó. Aí o cara viu e falou, nossa, aqui parece um dinossauro, parece com um Edmontossauro, né? Olha como é parecida a cauda aqui encurvada. Gente, tá muito parecido. Olhando assim para um leigo que não conhece, parece que o cara viu esse dinossauro aqui e fez uma pintura dele, né? Só que, na verdade, você está sendo tapeado. Porque o Edmontossauro, na verdade, ele foi desenhado errado aqui nessa arte para parecer com essa arte rupestre. Porque o Edmontossauro, de verdade, ele era assim. Ó, e eu estou mostrando fóssil aqui, ó. Edmontossauro, que foi encontrado em Edmonton, Canadá. Bom, Edmontossauro. É? Isso, Edmontossauro.
Olha só, eu tenho até o esqueleto para mostrar que não tinha nem como ele dobrar a cauda aqui, ó, desse jeito. Olha aqui como é totalmente diferente. Tá vendo? Não tem nada a ver. Aí, não, mas Rodrigo, então o que é essa pintura aqui, afinal? Eu vou explicar para vocês. Essa pintura aqui, essa pintura rupestre, esse petróglifo, é um caso interessante de várias pinturas de pássaros que são desenhados, que é uma bolinha e a cabeça é um risquinho e tem as perninhas. E alguns têm a perna mais prolongada, ou algumas partes do corpo mais prolongadas para representar a virilidade. Tem, por exemplo, bonequinhos, assim, tipo homem, né, com a cabeça, os bracinhos e uma perna, tipo, bem estendida para representar a virilidade, né? Era uma representação alegórica. E esse caso aqui é um pássaro, né, com o corpo, a cabeça e é uma perna totalmente prolongada para cima para representar a virilidade. Por isso, levando em conta toda a região, todas as demais pinturas em conjunto com essa. Bom, então, continuando aqui, né? Vamos pegar mais um caso aqui interessante disso. Vamos lá. Aqui a gente tem o caso do estegossauro de Camboja. Na região de Camboja foi encontrado várias gravuras em pedra, foi encontrado dessa aqui. Fala, nossa, olha só, o cara desenhou, esculpiu um estegossauro. Como é que ele sabia desse estegossauro? Gente, que interessante, né? Você pega essa imagem aqui do estegossauro, realmente parece com o estegossauro, assim, né? Essa imagem, ele é encurvado, olha só, ele é encurvado aqui, tá vendo? Com ao longo dessas placas, com a cabeça bem abaixo do chão, né? Tá vendo? Não parece, não parece, né? Mas, entretanto, o estegossauro, de acordo com as descobertas mais recentes, ele era assim. Ele tinha a cauda mais elevada para cima, não era encurvada assim, a cabeça era bem menor, era um pouco mais elevada para cima, né? Já é diferente, já mudou. Já mudou bem. Essa aqui é de acordo com o estudo mais recente em torno do estegossauro. Tá bom? Já mudou bem. Agora vamos mudar mais, vamos mostrar a real. A cabeça dele não nem parece com o estegossauro, parece com o de um filhote de rinoceronte. E olha que interessante, no mesmo local em Camboja, você tem vários animais com várias pétalas aqui em volta, como se fosse uma aura. Ou seja, aqui a hipótese mais provável é que ou é um camaleão ou é um filhote de rinoceronte com várias pétalas ao redor, como se fosse uma aura. Isso aqui não são placas. Não é um rinoceronte com placas nas costas. Entendeu? Olha só como a gente começa a analisar o contexto. A gente começa a analisar o que a gente sabe dos dinossauros de verdade, a coisa muda de figura. Mais um caso aqui, a gente vê aqui, ó, isso aqui é um caso diferente, tá? Bem diferenciado que eu vou mostrar. Essa gravura foi encontrada na Austrália, pelos aborígenes. E você tem algo que parece com um plesiosauro, né? Que é um réptil marinho do período Jurássico. Aparentemente ali, né? E do Cretáceo também tem alguns, né? Ele aparentemente parece ali, né? Um plesiosauro, e essa arte aqui representaria, ó, é assim, tal. Só que, em primeiro lugar, o plesiosauro não conseguia encurvar o pescoço desse jeito em vida. Eles não viram animal vivo. Ele entortaria o pescoço, quebraria o pescoço. Mas, num esqueleto, isso pode acontecer porque há desarticulação dos ossos. Tem um estudo, uma ciência chamada tafonomia, que ela estuda desde o momento que o animal morre até a desarticulação, soterramento e tudo mais, até ele virar um fóssil, né? E, de acordo com o estudo da tafonomia, é muito normal, assim, alguns animais às vezes se entortarem algumas coisas, como esse caso desse fóssil aqui, que foi encontrado na América do Norte, do hidroterossauro, que o pescoço está encurvado. E esse fóssil que eu coloquei aqui, olha que interessante. Ele foi encontrado na Austrália. Esse aqui é australiano. E presta atenção nessa gravura. É um esqueleto. É um esqueleto que os caras fizeram aqui. Ou seja, os caras viram o esqueleto de plesiosauro e a partir dele criaram uma criatura mitológica que engoliu um aborígene, que engoliu uma pessoa. Então é um caso de uma interpretação a partir dos fósseis. Não é que eles viram ou coexistiram com o animal vivo. Tá? Agora, agora que a gente já parou, agora vamos dar uma pausa nessa história dos. Acho que a gente já conseguiu colocar bastante exemplo de fake news de dinossauro. Acho que vocês são craques, experts em fazer fake news com dinossauros, né? Então, agora vamos continuar aqui. Eu quero mostrar para vocês mais dois exemplos antes da gente ir para a quinta interpretação. Pegadas do rio Paluxy. Esse é um caso. Essas pegadas foram encontradas em 1930 pelo Roland Bird, né? E elas mostravam pegadas de humanos junto com dinossauros. A verdade é que essas pegadas de dinossauros são genuínas, mas as pegadas humanas foram esculpidas. São fraudes, são farsas.
Isso já é comprovado, tanto é que hoje em dia os criacionistas, a maioria, não utilizam mais argumentos pegados do Rio Paluxy, tá bom? E outro exemplo também de fraude, a gente pode falar assim, mas parece ser muita conspiração, né? Eles querem fraudes e tudo mais para enganar as pessoas, para defender uma ideia. Você tem algum exemplo de uma conspiração dessa? Outro exemplo interessante aqui. Homem de Piltdown. Homem de Piltdown é um caso de que pegaram um crânio de humano, colocaram uma mandíbula de orangotango para defender que aquele era um ancestral humano, provando que o ser humano tinha surgido na América do Norte e na e não na África, porque havia uma América do Norte, não, desculpa, perdão, a Inglaterra e não na África, porque havia uma ideia racista na época de que você dizer que o ser humano surgiu na África seria algo muito ofensivo. Né? Como assim? Eu surgi da África? Surgi dos africanos? Não, eu surgi da Inglaterra. Né? Então, os caras pegaram e montaram uma fraude, um embuste que durou durante 40 anos, onde fizeram ali o crânio do homem de Piltdown, né? Do homem de Piltdown, né? Que seria aí a primeira evidência de humano primitivo, que surgiu na Inglaterra. Aí depois que é uma fraude, né? Mas foi feita com uma intenção ideológica e racista. Veja que interessante. Então, casos assim acontecem muito na ciência, tá? Acontecem muito assim. Então, o caso da pedra de Ica, da estratégia Cambardo, dessas pegadas, não é exceção de fraudes, tá? Um outro caso também de interpretação errada que eu quero deixar para encerrar aqui essa parte das interpretações, teria muitos outros casos, né? Muitas outras coisas para falar, só que eu só listei alguns. Tem aqui o caso Trilobita, ou como escreve Piltdown? É P-I-L-T mudo D-O-W-N. Isso, Piltdown, isso mesmo. Continuando, né? Para a gente encerrar essa parte das provas arqueológicas da existência de humanos com dinossauros, a gente tem que seria uma evidência paleontológica, teoricamente, assim, que seria uma pegada de sandália com um trilobita, parecido com esse aqui que eu tenho aqui, né? Seria, ou seja, encontrar uma pegada de sandália com o trilobita que foi esmagado por ela, né? Se a pegada está ali com o trilobita dentro, teoricamente, isso diria que seres humanos coexistiram com trilobitas. Olha que bizarro. Porém, o fato é que essas pegadas são deformações geológicas específicas que aconteceram no local. Se você vai no local onde foi encontrado isso aqui, o trilobita é real. Mas você encontra várias formações geológicas em formato de pegada ali naquela região. Bom, então, é mais uma questão de interpretação errada. Tá? Concluindo a questão das interpretações, agora vamos para a quinta parte, né? Agora, vamos voltar para lembra que eu falei que eram 5 interpretações? Eu deixei a quinta por último, que é que a gente vai mais se estender aqui para a gente finalizar. Tem mais 20 minutos, né? Para a gente finalizar aqui. Vamos lá. A quinta e última interpretação. Vamos lá. Essa quinta interpretação diz que a biodiversidade fóssil ela foi formada, surgiu aí durante os 6 dias de Gênesis. Então, há várias maneiras de lidar com isso. Alguns vão interpretar que os dias da criação são eras, o que teriam milhares ou milhões de anos. Alguns vão dizer que Gênesis, na verdade, é um texto puramente alegórico. Nada ali é real. É apenas no sentido teológico e acabou a história. Não Adão e Eva não existiu. Deus não criou nada em 6 dias, 24 horas. Aquela ordem não, em 6 dias, aquela ordem não é aquela. Pode interpretar como algo alegórico, metafórico e fim de papo. Não é relato, né? Alguns vão ir por essa linha de pensamento e alguns, como eu, vão considerar que o texto tem um sentido, vão interpretar o texto no sentido mais literalista. Ou seja, tem uma linguagem poética, uma linguagem mais metafórica, sim, mas de algo que de fato aconteceu. Ou seja, houve uma criação, houve um Adão e Eva, houve uma criação ali em Gênesis, aquilo está falando, é um relato, só que descrito de uma maneira poética, de uma maneira arranjada, toda trabalhada, para trazer uma mensagem de que Deus é o criador de todas as coisas, no sentido teológico, então, um sentido mais teológico do que factual. Né? Como eu sempre falo, se fosse apenas narrativo, você encontraria lá, no princípio Deus criou as moléculas, os átomos, não. Algo bem mais simples e floreado, tem uma estrutura de narrativa poética ali. E essas ideias, a ideia de você considerar que os dias de Gênesis eles têm uma ideia diferente de 24 horas, uma ideia mais abrangente, ela não vai apresentar nenhum problema com a ideia de dinossauros e com o Egito fóssil. Com a idade do fóssil não vai ter com problema nenhum. Essa ideia aqui não vai ter
não vai encontrar nenhuma dificuldade, essas ideias não vão encontrar nenhuma dificuldade tão grande assim de se admitir os fósseis, tá bom? Mas a gente pode fazer ir mais a fundo numa dessas ideias, que é a interpretação literária, né? A hipótese literária, que eu até comentei na palestra Cristianismo da Terra Antiga, que diz que Gênesis é um fato, um relato, contado de uma maneira mais teológica, com um ar mais metafórico. A Bíblia fala de dinossauros? Bom, primeiramente, não vai ter, obviamente, o termo dinossauro, você não vai encontrar. Porque esse termo foi criado pelo inglês Richard Owen, né? Recentemente, tá? Para definir o grande grupo de animais que estava sendo estudado na época. Aí o termo dinossauro, Deinos, significa terrível, saurus, lagarto, né? Dinossauro, lagartos terríveis. O Richard Owens criou esse termo, muito antes da Bíblia ser interpretada, muito antes de Moisés existir. Então, não tem como você ter o termo dinossauro ali, não faz sentido, né? Fora que Gênesis, ele vai citar a criação de uma maneira mais abrangente. Você vê, por exemplo, Deus citando a criação de cachorros, você não vê Deus citando a criação de salamandras, você não vê Deus citando a criação de corujas, você não vê Deus especificamente. Você vê lá, Deus criou as aves do céu, Deus criou os animais terrestres, Deus criou os animais aquáticos. É de uma maneira mais abrangente. Então, por isso não vai ter ali especificamente falando, Deus criou um animal com chifres afiados, dois aqui na ponta, com escudos e armaduras, aquela descrição científica. Não vai ter. Então, é mais abrangente, como eu falei, a linguagem de Gênesis, né? Agora, levando em conta aquela questão de você considerar que o texto de Gênesis está tentando trazer uma mensagem de que Deus é o Criador, né? Olha que interessante. Aproveitando, Vitor, é de usar de 1 a 11 essa linguagem, tá? Lembrando que a leitura literária, a pós-literária, ela é você encarar o texto de uma maneira mais séria. Né? Interessante que você vê, por exemplo, você vê algumas repetições no texto de Gênesis, né? Para enfatizar algo. Isso é muito comum em Gênesis 1 a 11. E detalhe, se repete também ao longo de todo o livro de Gênesis. Você vê, por exemplo, falar a respeito lá de Abraão, né, ter comprado o terreno para enterrar Sara, se não me engano, é citado 2 vezes no texto de Gênesis. Né? Não tem necessidade de citar o texto, mas é citado de maneira enfática. Né? Assim como foi, por exemplo, fala 2 vezes de Noé ali, a criação mesmo é citada 2 vezes, né? Pelas divisões chamadas Toledotes, mas aí não vem ao caso. Vamos pegar o foco e manter o foco aqui. Né? Mas, a respeito dessa interpretação, você consegue encontrar alguma coisa, os Toledotes, isso mesmo. Você consegue encontrar alguma coisa que consiga remeter, de fato, a alguma coisa que seja dinossauro. Como assim? Vamos lá. Por essa visão da hipótese literária, tá? Dessa interpretação de Gênesis aí mais poética, mais constando com um relato. Vamos lá. Por que acontece? Essa visão literária, ela trata do texto com a narrativa de algo real, construída para um povo antigo, recém-saído de uma cultura pagã, a cultura egípcia. Então, o Gênesis serve para reeducar o povo hebreu que estava ali acostumado com as divindades egípcias e fala, não, esquece disso aqui, agora eu vou mostrar que eu sou o Criador e eu tenho domínio sobre todas essas coisas. Por isso que o Sol e a Lua não são nomeados. É como o zero maior e o menor, por exemplo. Né? Para mostrar que Deus ele é o Criador desses luminares que na cultura egípcia eram adorados como divindades. Então, o texto ele tem esse objetivo de enfatizar a soberania de Deus frente às demais criaturas. E o que acontece? O que a gente tem na mitologia de povos pagãos, não só os egípcios, mas os cananeus também? Dragões, serpentes marinhas, isso é uma coisa muito comum em várias culturas. Tá? E aí o que acontece? Gênesis também vai fazer essa abordagem. Fala, tá vendo esses animais, essas criaturas, esses dragões, serpentes marinhas que são adorados pelos povos aí ao redor? Pois é, eu criei também. Deus também criou esses também. Eles não são maiores que Deus, vai falar isso também. Só que aí tem um problema. Rodrigo, você está falando então que Deus criou dragões? Aí, já tá bugando minha cabeça aqui. Calma aí. Calma lá, vamos lá. Em Gênesis 1, 21, a gente vai ver que Deus fala assim, Deus criou os grandes monstros do mar. O termo monstro do mar, que às vezes erroneamente é traduzido na tradução Ferreira de Almeida como baleia, o termo hebraico é tani, tani. Esse termo hebraico, ele faz alusão a monstros, dragões, criaturas, serpentes marinhas, criaturas mitológicas desse tipo, que são aquelas que são interpretadas pelos fósseis, como eu comentei lá no começo. Né? O cara via um esqueleto, lá, um crânio de um dinossauro,
e achava que era um dragão. Então, vem a partir dessas lendas. Então, os Tânines vêm a partir dessas lendas, né? Portanto, Tânine, indiretamente, refere-se aos dinossauros de grande porte, porque a interpretação dos Tânines vem a partir dos fósseis. Portanto, aí está falando, sim, de dinossauros. Deus falando, então essas criaturas que vocês interpretam aí, a partir dos ossos aí, eu criei elas também. É o que Deus está falando. Então, os dinossauros estão aí. E, para trazer uma curiosidade muito interessante também, o Felipe ele apresentou um artigo na palestra anterior, né, que ele fez lá, mostrando um paralelismo da coluna geológica com o registro fóssil, da coluna geológica, desculpa, com a Bíblia, com o Gênesis, né? E você vai ver lá que o paralelismo, a gente vai ver que também é um paralelismo aí, porque no Gênesis 1:21, nessa época dos grandes monstros do mar, também surgem as aves. E as aves surgem, coexistindo com os dinossauros, e surgem a partir dos dinossauros. E também a gente tem uma definição da fauna marinha. Os peixes modernos também, surgindo na era dos dinossauros, os peixes ósseos, a configuração da fauna marinha fica muito parecida com a atual. Você mergulhasse no oceano do período Cretáceo, você não vai ver muita diferença com relação ao formato dos peixes. Só uma outra criatura marinha muito esquisita, réptil marinho, mas, no geral, ia ser muito parecido com os atuais. Pois é, Gênesis 1:21 vai falar também das criaturas marinhas, criaturas voadoras e grandes monstros do mar. Então há um paralelismo aí também, tá bom? Então, para concluir aqui, também tem uma outra questão também que é dito também, também que se fala de uma outra passagem bíblica que também, teoricamente, é de dinossauros, né? Que é a famosa questão do Leviatã e do Behemoth. Por que eu não coloquei essa parte lá, na parte das coexistências de dinossauros com humanos? Porque eu quero trazer uma atenção especial aqui sobre a maneira que se interpreta esse texto, tá bom? Porque a gente está falando aí de uma estatueta, não, a gente está falando de uma interpretação a partir do texto bíblico, né? No livro em Jó 40 e 41, você vai ver a citação lá, né? De algumas criaturas. Na verdade, no final do livro de Jó, Deus aparece para Jó e começa a questionar, mas por que você mandou isso para mim, Deus? Por que eu estou passando por tudo isso? Né? E aí Deus fala, olha, onde você estava quando eu criei o céu, quando eu criei a terra, quando eu criei o mar, quando eu criei tudo? Deus fala várias coisas da criação. E no capítulo 40 e 41, vai citar o Leviatã e o Behemoth, bom, para mostrar o poder de Deus, que Deus é maior do que essas criaturas. Né? A interpretação de Ferreira de Almeida vai trazer geralmente falando que, uma nota de rodapé falando que o Leviatã é o crocodilo e o Behemoth é o hipopótamo. Porém, a descrição, ela não bate. Eu até pegar uma ilustração aqui, ó. Mostra o menininho aqui lendo Jó, né? Aí imagina que ia falar que o Behemoth é cauda longa, com uma cauda como um cedro. O cedro é um tipo de árvore, uma cauda como uma árvore. Ele imagina um dinossauro, né? Mas ele vê a nota de rodapé ali, falando que é hipopótamo ou elefante. Ele imagina um elefante e um hipopótamo uma cauda de dinossauro. Aí, enfim, aí por conta disso, muita gente vai falar, não, aí tá falando de dinossauros, isso é a prova de que a Bíblia fala da coincidência de que Jó viu um dinossauro. Em primeiro lugar, não é dito que Jó viu um dinossauro coisa nenhuma, porque Deus revela, e já vou começar já a bater nessa questão de que Jó viu. Deus se revela para Jó no redemoinho, em visão, e revela coisas para Jó. Então Jó não viu ali na frente um dinossauro, tá bom? Jó não viu um dinossauro. Deus falou para ele de alguma criatura ali, mas não que nem estava na frente dele ali. Então começa por aí, beleza. O que acontece também é que essas criaturas, elas também são criaturas míticas da cultura da região de Jó também. Por exemplo, o Leviatã, ele é uma criatura mítica da cultura Ugarit, 16 mil anos antes de. Não, desculpa, 1.600 anos antes de Cristo. Ele é chamado de Lotã. Ele é interpretado como um dragão com 7 cabeças. É uma criatura mitológica. Não é que existe um dragão de 7 cabeças. Até porque, na verdade, nenhum animal cuspia fogo pela boca, ou algo assim. Mesmo a descrição do Behemoth também é estranha, né? E essa interpretação de que a cauda seria longa como uma árvore, ela é controversa, porque se você ver o texto fala move a cauda como, move a cauda, não, está falando do formato da cauda, né? Então tem outras coisas também, tem a questão da boca dele, né? Que a água corre pela sua boca, e os dinossauros, e os saurópodes, que são dinossauros de pescoço comprido, que geralmente, como esse aqui, que são atribuídos, né, ao Behemoth, né? Ele tem a cabeça muito pequenininha, então não faz sentido a água, o rio correr pela boca dele, né? Então tem algumas coisas aí também. Até o termo cauda também é contestado se ele significa de fato cauda ou outra coisa. Então é muito controverso, tá bom?
né? Então, o Leviatã, ele já é visto como um leão mitológico. O Behemoth também. E eles são representação na cultura judaica do bem e do mal. Até existe um apocalipse judaico que diz que o Behemoth e o Leviatã se enfrentarão no juízo final. Mas isso é mitologia, não é que existe de verdade. O que acontece, que é uma interpretação que até eu tenho. Eu confesso que, na verdade, antigamente eu tinha essa interpretação de que o Behemoth era um dinossauro. Eu tinha essa ideia. Hoje, meu pensamento mudou. Eu acredito que eles sejam criaturas alegóricas, tá? Da mitologia, que Jó não poderia sequer domar, mas Deus sim. Deus está dizendo para ele, para Jó, que até mesmo criaturas mitológicas que ele ouviu falar, Deus ele era mais poderoso até que elas. Isso reforça-se pelo fato de, além da descrição ser fantástica, né? O Leviatã, ele diz que ele solta fogo pela boca. Eles são citados a parte dos animais reais. Os animais reais são citados numa parte do capítulo de Jó, aí dá um intervalo onde Deus fala de outras coisas, depois é citado esses dois. Eles são citados em conjunto com animais reais, como o leão, como o gafanhoto, né? E uma curiosidade, uma curiosidade também, lá também no texto fala também sobre o unicórnio, né? No livro de Jó. Uma interpretação provável é que o termo unicórnio, em hebraico ren, na verdade não seja unicórnio, seja boi selvagem, né? É como não, só que um boi selvagem gigantesco, uma criatura muito estranha, muito diferente, né? Como na Idade Média, por exemplo, não tinha uma palavra, um nome para esse animal assim específico, porque um touro gigantesco, né, com chifres parecia algo muito estranho, porque é o significado real da palavra em hebraico, ele colocaram como unicórnio ali. Mas, nesse caso, é um animal que existiu mesmo. Tem um animal chamado auroch, que é um touro que tinha o tamanho de um elefante. Esse animal coexistiu com o ser humano e foi extinto pelo homem. Tá? Então, o texto, provavelmente, quando fala ali de Jó, está falando de um animal provavelmente muito assemelhado ao auroch, que é um touro do tamanho de um elefante. Esse, então, é um caso de um animal que parece mitológico, né? E existiu de verdade, é o auroch. Tanto é que a Bíblia, na linguagem de hoje, já coloca ela como boi selvagem, se você olhar. Tá bom? Então, basicamente essa é a interpretação dessas passagens, tá? Então, agora vamos para a conclusão. Vamos com conclusão. Que conclusão nós chegamos aqui nessa apresentação, tá? Tem muita coisa que eu queria falar, de lá, tem casos, por exemplo, de fotos manipuladas de pessoas posando ao lado de pterodátilo, né, de pterossauro. Não deu para abordar aqui, mas enfim. Vamos lá. Conclusão. Existem diversos tipos de formações de fósseis. Os fósseis não se formam todos iguais. Os dinossauros não avianos são apenas um de muitos grupos de organismos fósseis, como a gente viu a biodiversidade que existe fóssil, né? É bem grande. A interpretação dos fósseis variou ao longo da história, né? Dinossauros não avianos jamais coexistiram com o ser humano, porque avianos existem, né? Afinal de contas, nós comemos frango assado, nós vemos aí passarinho tudo de nosso quintal, né? Então, nós convivemos com os dinossauros avianos, mas com os não avianos, não. E, por fim, é possível fazer, sim, uma abordagem bíblica coerente acerca do registro fóssil. É possível fazer uma abordagem que ela seja coerente tanto para o registro fóssil quanto para a própria Bíblia. Né? É você interpretar a Bíblia de maneira mais correta e tentar ver o que ela de fato quer dizer. Né? Você não fazer, como eu digo, né? Você não faz a ciência falar o que ela não quer falar e você não faz a Bíblia falar o que ela não quer falar. Né? Então, você trata ambos de maneira razoável. É possível, sim, de modo a conciliá-los, tá bom? Então, é isso. Eu quero só deixar aqui o meu contato para vocês, tá? Aí tem o e-mail, para caso alguém queira tirar alguma dúvida. Ou também para chamar para alguma palestra, seja online, por enquanto online, né? Ou algo assim, estou à disposição também, tá? Tem o e-mail do Grupo Paleontes também, para caso até quando acabar a pandemia quiser agendar uma exposição, ou algo assim. Lembrando que a exposição que a gente vai fazer sobre criação e evolução, ela vai ser feita em igrejas também, tá bom? A gente vai estender para igrejas também, tá? E aí tem um contato do Grupo Paleontes, a página do Grupo Paleontes, e aquele desenho que eu falei no começo do canal, mesmo só que zoado, a gente tá com 60 mil inscritos, segue a gente lá, se inscreva lá no canal, assiste os vídeos que é bem divertido. É uma maneira engraçada de falar sobre dinossauros, né, com bastante humor, tá bom?